Olá, este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal e do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito da investigação e o combate ao roubo de condomínios. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Roberto Arruda, delegado de polícia da Delegacia de Roubo a Condomínios da capital. Nosso anfitrião de hoje é o Dr. Gustavo Mesquita, presidente da ADPESP, a quem agora eu passo a palavra para que dê as boas-vindas ao nosso convidado, doutor. Doutor Luiz Roberto Arruda, uma honra enorme recebê-lo, delegado de polícia brilhante, que sempre se destacou por onde passou. Hoje se destaca à frente ali da Delegacia de Roubo Condomínios, juntamente com o doutor Fabiano Barbeiro, né, que também faz um excelente trabalho. Uma honra tê-lo aqui para falar de um assunto tão importante e de interesse de toda a população. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu queria agradecer ao Gustavo, a Raquel também pelo convite. Para a gente poder falar um pouquinho do meu trabalho, desculpa a ausência do Dr. Barbeiro, que teve que ir para Brasília hoje, não pôde estar com a gente, mas acho que é bacana a gente estar falando um pouquinho do trabalho aí da delegacia aí, e tentar esclarecer algumas dúvidas aí que eventualmente hajam. Doutor Luiz Roberto, a delegacia foi criada em 2009. Uhum. Nós estamos em 2018, portanto há 9 anos dessa criação. Como é que está hoje esse tipo de delito? E de que maneira a Polícia Civil tem atuado para coibir o delito em si, o crime, o roubo ao condomínio? Porque assim, aí uma impressão minha pode ser errada, mas me parece que hoje está um pouco em baixa, justamente graças ao trabalho da investigação da Polícia Civil. Mas quando ela foi criada, parece que foi em resposta a uma onda avassaladora de crimes de assaltos a condomínios. Eu estou errado, doutor? É isso mesmo? Não, é isso mesmo. A nossa delegacia, ela atua tanto no combate de furto quanto ao roubo à residência, né? Eu imagino que na época que ela foi criada, existia uma onda de arrastões, tanto em condomínios como alguns roubos à residência. Felizmente, hoje o índice de arrastões é muito menor do que no passado. A gente tem um índice de esclarecimento muito grande, em torno de 90%, tanto dos furtos quanto dos roubos. A gente teve uma diminuição significante dos roubos no último ano. Existiu uma quadrilha que fez mais de 40 roubos 40 roubos a residências no Morumbi. Eles eram especialistas nesse caso. Isso foi uma preocupação não só da nossa delegacia, mas se estendia por toda a divisão do patrimônio do DEIC. Acabou com um fatídico confronto com a Polícia Civil, e houveram 12 mortos, e isso daí diminuiu bastante o roubo a partir de então. A gente percebe que a partir de agora eles voltam a se reorganizar e alguns roubos voltam a acontecer, entendeu? Estamos com algumas investigações em curso justamente para combater esses indivíduos, que nossa maior preocupação é sem dúvida o roubo. Embora a gente investigue também a parte de furto, o foco da delegacia é no roubo, e especialmente aos roubos à residência, né? Queria ressaltar que, como bem explicado o Dr. Roberto, a delegacia ela tem a atribuição de investigar não só o roubo, como o furto ao condomínio também. No caso do furto, a gente sabe que, apesar de muitas vezes ser visto como um crime menor, furto, porque não há violência e a grave ameaça envolvida, mas um furto realizado dentro da residência, como é o objeto da atuação de vocês, ele traz em si uma carga de dissabor e de trauma muito grande para a vítima. Quem já foi vítima de um furto de residência sabe o quão desagradável é a sensação de impotência de ter alguém dentro da sua casa, dentro do seu seio familiar, né? E nesse sentido, eu gostaria de saber de vocês assim, qual que é a maior dificuldade que vocês enfrentam, por exemplo, em relação à questão legislativa, né? Você acha que a pena talvez seja muito branda? Por exemplo, o furto ele não admite a representação por prisão temporária, né?
E como tem sido a questão também de, muitas vezes, vocês fazerem a prisão e as audiências de custódia? As audiências de custódia, elas têm soltado muito os autores desse tipo de crime? Sem dúvida. Trabalhar com furto uma missão muito mais difícil, justamente pela questão legislativa, né? A pena de furto hoje ela é branda e ela não permite por si só o crime que se peça, por exemplo, a prisão temporária, né? O que prejudica demais o nosso trabalho, né? Não só isso, né? A gente teve casos já de indivíduos interceptados, porque é um problema hoje muito grande, esses furtos em que o indivíduo adentra um condomínio usando todos os tipos de subterfúgio para isso, e a gente acaba que, mesmo numa investigação complexa, porque não é fácil também se chegar a esses indivíduos, eles acabam sendo soltos, mesmo que preso em flagrante, no dia seguinte na audiência de custódia, ou a gente não consegue fazer com que eles se mantenham encarcerados, mesmo que minimamente para uma investigação mais complexa, né? Sem dúvida é algo que deveria ser repensado. Estamos aí em época de eleição, né? Deveria ser uma coisa que deveria ser atentado, especialmente nesses casos em que o indivíduo adentra um condomínio, né? Porque, primeiro que isso não acontece de uma forma isolada, né? O indivíduo, para ele adentrar um condomínio, ele vai ter que ter um mínimo de sofisticação na sua ação, né? Esse indivíduo ele vai ter uma pessoa que vai ser responsável pelo transporte dele até lá. Então, em geral, esses indivíduos eles ficam com uma pessoa responsável pelo transporte, fica na parte de fora. Outros, 1 ou 2 indivíduos vão na missão de burlar o sistema de segurança de alguma forma para entrar dentro do condomínio. E ali eles, em geral, também já gozam de alguma informação privilegiada de valores dentro desses apartamentos e tal, e acabam entrando dentro da sua residência, do seu lar, né, e te subtraindo, muitas vezes, todas as economias que uma pessoa tem, né. Então, eu acho muito pouco que, assim, pensando na repressão, né, que esse indivíduo, mesmo que você o prenda, ele seja solto no dia seguinte. Mesmo porque a recuperação de bens, isso é uma grande dificuldade, tanto no crime de furto quanto no crime de roubo, a recuperação de bens é muito difícil, porque o sistema de receptação é muito ágil, entendeu? A gente tem casos em que o indivíduo, isso já é comprovado, né, em que a gente vê o indivíduo cometendo o crime às 2 da tarde, às 3 da tarde ele está no receptador, e o receptador não vai manter isso naquele mesmo local que ele atendeu esse criminoso, né? Então isso é uma grande dificuldade. Acho que duas coisas que deveriam ser repensadas, tanto a pena em relação ao furto, possibilitando outras medidas cautelares aí que a gente, como por exemplo a prisão temporária, especialmente nesses em que existe invasão de um condomínio, e também em relação ao receptador, porque o receptador também, hoje em dia a gente vê que o polo financeiro de uma organização criminosa ou de ou mesmo de uma associação, ela está no receptador. Ele vai ter um lucro muito maior, especialmente nesses furtos, que em geral são cometidos por indivíduos jovens, entendeu? Bem apessoados. Muitas vezes ou ele tem uma informação de dentro do condomínio, ou ele usa da sua aparência para ludibriar aí o funcionário que controla o acesso ali. E eles acabam, são pessoas que eles fazem todo esse trâmite, mas só que na verdade o lucro está no receptador. A gente avalia assim pelo que cada um lucrou no final das contas, a gente vê que esses objetos que muitas vezes são bens ali da família, né, que a família demorou a vida inteira, uma joia, uma coisa que tem um valor pessoal até para a pessoa, e é vendido por quase nada por receptador, entendeu? E lembrar até também as pessoas, né, muitas vezes pessoas de bem, pessoas bem intencionadas, acabam comprando produtos também sem uma origem certa, uma origem adequada, sem nota, né, e às vezes sem dolo, elas acabam primeiro praticando um crime e o pior ainda, fomentando esse tipo de prática, fomentando crimes piores, fomentando crimes de furto, crimes de roubo e até outros crimes piores, né? Não, sem dúvida, e não só em relação a isso, né? Eu acho que deveria se pensar na legislação como um todo, né? Até nessa questão, a gente falou sobre a receptação, mas eu vou dar um exemplo hoje, se você for fazer
um penhor na caixa hoje, você consegue esquentar uma joia com muita facilidade. Porque a descrição hoje em dia de um penhor é muito genérica, né? Não existe uma descrição detalhada dessa joia, embora a gente já esteja aí numa época em que bem avançado tecnologicamente aí no campo da informática, né? Você não consegue, você tem uma descrição muito genérica de algumas lojas, de algumas joias. Especificar exatamente. Exatamente, o que facilita. De repente você quer esquentar uma joia, você compra lá uma joia no penhor por um valor, numa descrição bem genérica, você consegue esquentar essa joia que eventualmente foi roubada. Sim. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que pensar no combate como um todo, né? A gente consegue muitas vezes ter um êxito bem grande em relação ao esclarecimento do crime, mas a gente tem esses dois problemas, né? Tanto em relação à questão punitiva, né? Em que os indivíduos, muitas vezes a gente vê os mesmos indivíduos cometendo os mesmos crimes por vezes e vezes, e eles estão em liberdade. E também a questão de você conseguir criar outras formas de se bloquear, né, a venda desse objeto. O lucro, né? A obtenção da vantagem. Exato. A vantagem ilícita, né? Se a gente realmente bloquear a obtenção do lucro, a gente bloqueia o crime, a gente inibe e torna o crime desinteressante. Sim, exato. Mas é engraçado como é sempre uma grande dificuldade da polícia judiciária, da investigação, lidar com essas questões de pena legislativas, como o senhor mesmo disse agora há pouco. Quer dizer, trabalha-se, prende-se, mas aí vem a justiça e solta. E não é por culpa da justiça, é por causa que a lei, né, manda soltar em alguns casos, ou há uma pena reduzida, e o pessoal volta e faz de novo. O antigo secretário de Segurança aqui de São Paulo, não vou citar o nome, dizia que a questão do furto, o problema era esse, quer dizer, o cara que invade um condomínio e furta, né, faz um furto a condomínio, recebe uma pena igualzinha do sujeito que foi lá e roubou um gás. Exato. Não, assim, você tem alguns casos em que o indivíduo entra dentro de uma residência e consegue roubar mais do que um indivíduo que entra num banco. Entendeu? Eventualmente, dependendo de quem consegue, da residência que você adentra, assim, a pessoa guardar dinheiro dentro de uma residência. A gente tem casos em que foram roubados, sei lá, $300 mil dentro de uma residência. Imagina o impacto que é isso, de repente, na vida de uma pessoa, entendeu? Que de repente teve todo um trabalho para juntar esse dinheiro, fazer isso, e você ter esse valor subtraído aí por um indivíduo, e ele não vai ter, a consequência dele é mínima, né? No outro dia ele tá lá já cometendo esse crime novamente, né? A gente tem, inclusive, em relação especificamente ao furto, esses furtos de condomínio, né? Eles até são conhecidos vulgarmente pelos próprios bandidos como mãozada, né? Eles adentram na mãozada, tipo assim, dão um sinal pro porteiro e o porteiro acaba deixando entrar, entendeu? Eu queria interromper o senhor pelo seguinte: no próximo bloco, que a gente vai encerrar o primeiro agora, eu queria entrar nisso. Porque eu acho que é importante a gente falar para as pessoas, quer dizer, que cuidados, né, as pessoas têm que ter. Por exemplo, eu moro num condomínio e depois eu falo. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito do trabalho da Delegacia de Roubo a Condomínios. Primeiro bloco fica por aqui, segundo bloco já, não saia daí. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, que estamos conversando a respeito da investigação e o combate ao roubo de condomínios. Está conosco aqui hoje o delegado Luiz Roberto Arruda, delegado de polícia da Delegacia de Roubo a Condomínios da capital, e o nosso anfitrião, Dr. Gustavo Mesquita, delegado de polícia, presidente da ADPESP. Dr. Luiz Roberto Arruda, a gente falava no final, o senhor ia começar a falar, eu interrompi, porque eu queria um bloco mais dedicado a isso. As pessoas que estão nos assistindo devem ter conhecimento de um caso ou outro, eu tenho de vários, no seu próprio condomínio, ações que denotam total irresponsabilidade dos funcionários ou uma falta de treinamento que pode ensejar justamente o roubo ou o furto. Quais são as principais causas
de roubo ou de furto a condomínios, na sua opinião, como delegado? Vamos falar um pouquinho sobre os furtos, né? A questão do furto, ela é bem específica em relação aos indivíduos no momento da entrada no condomínio ou eventualmente numa residência, né? Na verdade, especificamente aos condomínios, esses indivíduos são verdadeiros artistas, né? E embora hoje a gente tenha inúmeros artifícios tecnológicos que foram muito avançados, né? Hoje você tem a possibilidade de fazer o controle de acesso por digital, né? Ou até por outros meios, né? Nada disso é válido se você não tiver um treinamento de pessoal, entendeu? As pessoas, não adianta nada a gente ver, e isso não só do funcionário como do morador. O morador tem que obedecer os protocolos de segurança e também e isso consequentemente vai gerar uma maior eficiência dos funcionários, né? Porque o que acontece, a gente vê em muitas falhas que acontecem de furtos a condomínio, a gente vê isso. O negócio começa a descambar a partir do momento em que o morador não obedece os protocolos de segurança, e isso, consequentemente, o funcionário começa a relaxar também na questão da segurança, né? Eu estava falando, esses indivíduos que entram são especialistas nisso, né? Eu estava até falando sobre, no final do outro bloco, que eles chamam essa modalidade da mãozada, porque eles fazem assim, né? Levanta a mão e aí o segurança olha, geralmente eles vão bem vestidos, muitas vezes até caracterizados, né? A gente tem um caso em que o indivíduo, para entrar num apartamento em Higienópolis, ele usou ele se vestiu de rabino. Então eles são super, são artistas mesmo, sabe? Eles usam um talento que eventualmente eles teriam para o mal, né? E também, assim, quando não é nesse extremo, como no caso do rabino, eles também se caracterizam como moradores daquele prédio, né? São pessoas bem apessoadas, entendeu? Que usam roupas de marca, eventualmente, e falam, tô indo ali, ou falam um nome comum e acaba entrando. Então eu acho que é muito importante, para evitar esse tipo de situação, você ter um controlador de acesso rigoroso, entendeu? Em que, independente de quem seja, atenda todos os protocolos, né? Por isso que eu falo, muitas vezes a pessoa fica com vamos supor, chega uma visita na sua casa e você não quer atender os protocolos para essa pessoa entrar, né? A gente teve um caso num apartamento em que o próprio morador começou a ceder uma senha que era pessoal para outras pessoas. Tá brincando. Entendeu? Então aí não adianta, você pode botar a câmera de última geração, botar o controle de acesso por digital, por íris, tudo, e aí não vai funcionar. Porque você está burlando por uma preguiça, eventualmente, você está burlando um sistema que existe, que foi criado justamente para sua segurança, né? E há casos em que, às vezes, infelizmente, o próprio morador, ele fica insatisfeito, ele se revolta, fica bravo, porque demorou para abrir, porque a identificação não foi feita de maneira imediata. Mas é importante que o morador também tenha essa consciência, né, de que esse rigor é necessário, muitas vezes, para a própria segurança dele, e que respeite também os funcionários que agem com rigor, né? Sim, eu acho que são duas coisas aí, tanto o treinamento para esses funcionários, em que se exija isso deles, e que também se cumpram, né, esses protocolos, né? Porque a maior parte dos problemas que a gente vê são nessas falhas, né? São falhas desse tipo que acabam gerando os problemas, né? Tem também um modus operandi, né, uma maneira de ação, em que, eu não sei se está vendo muito agora, mas eu recordo que há algum tempo estava bem comum, em que os autores, eles se fantasiavam de funcionários de empresas de telefonia ou de TV a cabo, e se identificavam como funcionários de isso telefonia. Também. Muitas vezes até ligavam antes, né, para a pessoa, avisando que ia fazer determinado serviço e tal, e entravam ainda com autorização do próprio morador, né? Então, na verdade, também, assim, todos os tipos de artifícios são usados, né? Mas, assim, eu volto a dizer, por exemplo, mesmo esse tipo de conferência tem que ser feita de uma maneira bem rígida, porque acontece num índice muito mais alto do que a gente imagina, entendeu? Esses tipos de furto, eles estão vindo numa onda epidêmica mesmo em São Paulo, entendeu? E a gente tem procurado combater
dentro das limitações que a gente disse no primeiro bloco, né? Porque em geral são situações de furto, né, em que isso acontece, né? Falar um pouco do espectro de atuação, né, da delegacia para a população entender também. A delegacia, ela atua dentro da capital, da cidade de São Paulo, né? Ela é uma delegacia especializada, mas ela não tem exclusividade, né? Muitas vezes essa investigação pode iniciar, por exemplo, no distrito do bairro onde o crime ocorreu, e aí ser encaminhado para a delegacia. A população pode se dirigir ao DEIC para fazer o boletim de ocorrência diretamente na delegacia. Qual que é o procedimento para a população entender? Não, pode. A nossa especialidade é furto e roubo à residência e condomínio, mas assim, é importante entender o aspecto, a maneira em que a gente atua, né? As delegacias do DEIC, eles combatem crime organizado, né? A gente não vai atuar na questão de um crime isoladamente, né? A gente não vai atuar, por exemplo, em relação a um único furto, né? A gente procura a atuação em cima das associações e organizações criminosas. Quando tem essa característica de crime organizado, algum elemento que indique tratar-se de autores que participam de uma organização criminosa. De que existem vários crimes, que esses indivíduos agem nessa continuidade delitiva. Isso é importante para que se paute aí a nossa competência, né? E hoje, pelo perfil dos criminosos que vocês têm identificado e realizado a prisão, vocês entendem que efetivamente eles participam de uma organização criminosa. Eles têm um relativo grau de sofisticação, tanto de organização como de atuação, que podem caracterizar realmente uma organização criminosa. Sim, eu estava citando, vamos citar o exemplo da questão do furto, né? Mesmo que esse indivíduo ele entra sozinho ali dentro do apartamento ali para tentar, tem essa parte em que ele ludibria o funcionário do controle de acesso e tal. Existe uma coisa por trás disso tudo, entendeu? Existe o indivíduo que vai fazer a locomoção dele, existe o facilitador. Muitas vezes, isso é uma coisa também, a gente está falando sobre eventualmente algumas dicas de segurança, é importante também que se procure orientar os funcionários a não vazarem informações de dentro do apartamento. Esse controle, isso aí é muito importante, porque na maioria das vezes também o cara não vai entrar dentro do seu apartamento sem ter alguma informação qualquer, entendeu? Ou alguma facilitação, entendeu? Então isso é uma coisa para você ficar atento. Então eu estava dizendo, você vai ter dentro dessa estrutura todo um conjunto de pessoas que vão agir nesses crimes, entendeu? E muitas vezes eles aliciam essas pessoas, entendeu? Então também atentar os funcionários e eventualmente até moradores mais jovens, entendeu? Dentro do prédio, com o cuidado com esse aliciamento para que se obtenha essas informações, entendeu? Porque isso acontece. Às vezes até sem intenção, né? A pessoa comenta, a pessoa fala, e aí uma pessoa já mal intencionada pergunta mais, né? Às vezes alguém que é um parente, conhece alguém de fora e vai passando essas informações que são... E esses indivíduos, eles se dedicam a esse aliciamento, entendeu? Eles estão o tempo inteiro procurando alguém que possa facilitar a entrada num determinado condomínio ou algo do tipo, ou tem informação de que alguém guarda um determinado dinheiro. Isso é muito comum mesmo. Eu acho que fica claro que é algo assustador, né? Porque a gente sabe que os índices são altíssimos, né? Apesar do esforço hercúleo da delegacia e da Polícia Civil de combater esse tipo de crime. Mas eu acho que ao mesmo tempo que isso assusta, é importante a gente fazer esse alerta para a população para tomar esse tipo de cuidado, porque muito da inibição do crime vai também do papel da vítima, né? Vai um pouco do esforço da vítima em evitá-lo. Sim, é verdade. Acho que são algumas coisas que a gente não imagina muitas vezes que acontece, né? Por exemplo, a gente pensar que de repente se a gente deixar um comentário ou alguma coisa pode gerar um crime desse, né? Uma outra coisa que é muito comum nesses crimes de furto à residência e condomínio é a questão de muito dos focos são orientais da região, por exemplo, que tem comércio, a região do 25 de março, alguma coisa, eles têm uma fama muito grande de se guardar dinheiro na residência. E é verdade ou é só fama? Em alguns casos é verdade, entendeu? E
talvez até por uma questão cultural ou uma questão de, às vezes, você está num comércio informal, né? É normal que essas pessoas guardem dinheiro em casa, entendeu? Daí Então, são alvos. Então é uma questão até de se redobrar o cuidado nos locais em que essas pessoas habitam, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado também de não culpar a vítima pelo comportamento, sim. né? Se ela decide optar por ter o valor em casa, desde que um valor lícito, deveria ser direito dela. Estou falando mais da questão do modus operandi, porque muitas vezes eles buscam esse tipo de informação também, seja por, às vezes, catálogo telefônico, alguma coisa que eles levantam pelo sobrenome da pessoa, sabendo que ali a chance de eles encontrarem dinheiro lá é maior. Mas eu acho que não é nem o caso, aqui pelo menos, de culpar a vítima, mas é mais uma nota, né, sobre essa questão. Já ficou famoso, né, o fato do oriental guardar o dinheiro dele em casa. E se isso é verdade ou não, o fato é que os ladrões vão atrás, né, para ver se é verdade ou não e comprovar. Eu digo isso até por uma questão, como a gente está falando de uma questão de prevenção, né? Eu acho que é importante a gente ter todos esses aspectos para as pessoas pensarem, né? Em que a pessoa está falando que vai naquele determinado apartamento, alguma coisa, ter uma atenção redobrada nesses casos. Né? A polícia trabalha em conjunto, por exemplo, com outros órgãos ligados à questão, o Secov, por exemplo? Vocês têm algum tipo de relacionamento, até para que o Secov dê dicas para os seus associados de segurança e tal? A gente tem um contato não muito estreito com eles, mas em geral a gente procura, né, orientá-los. E há uma recepção boa quando a polícia, olha, precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, dá alguns conselhos ou não? A gente tem tido, nunca teve problemas com eles, assim, tem sido uma Hoje como é que está a estrutura da delegacia? Ela está adequada, está satisfatória, poderia ser melhor? Poder ser melhor, acho que sempre poderia, né? Eu imagino que hoje as especializadas ainda não sofrem tanto com essa defasagem, embora, se você for comparar no passado, eram muito maiores, né? Uma delegacia, antigamente, você contava com um número de policiais muito maiores do que se conta hoje, né? Mas ainda se tem uma estrutura. A gente, embora todo esse sucateamento da polícia tenha havido, acho que grande, talvez até esforços de alguns valorosos colegas aí, né? Tivemos algumas coisas na área de informática, de tecnologia, tem nos ajudado e nos auxiliado bastante no nosso trabalho, né? Como a gente estava falando, eu não gostaria nem de dizer muito das coisas aqui que a gente usa para investigação, até para não dar dicas aqui sobre... Até porque o tempo acaba de se esgotar. Tá certo. Só pelo Quem estava esperando as investigações, não pode saber. Doutor Luiz Roberto Arruda, muito obrigado pela sua presença no programa de hoje, falando a respeito da investigação e o combate ao roubo de condomínios. Tá certo. Doutor Gustavo Mesquita, obrigado por ser nosso anfitrião, presidente da ADPESP. Este foi o programa Segurança Pública em Debate. Conversamos hoje, como já disse, a respeito da investigação e o combate ao roubo de condomínios. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.